é, ele diz, paciente. O amor é benigno. O amor não inveja. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Aonde há amor, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Algumas pessoas estão aprisionadas e cativas pelo medo, porque não têm praticado o amor. Há um caminho mais excelente. O caminho mais excelente é a prática do amor. Nós trabalhamos, nós desenvolvemos as nossas atividades, e algumas pessoas se esforçam tanto, e é preciso esforço mesmo e dedicação para alcançar o êxito, o sucesso, muitas vezes para trazer os resultados para dentro das suas casas. Mas o mais importante, o mais excelente, muitas vezes falta. É possível que dentro de algumas casas haja abundância de comida, é possível que dentro de algumas casas haja abundância de conforto, mas é possível que dentro destas casas falte o amor. Ele está dizendo, olha, eu vou mostrar o caminho para vocês que é mais excelente, e o caminho mais excelente é a prática do amor. Segundo lugar, Jesus, no seu discipulado, ensinando os seus discípulos, em Mateus capítulo 6, ele percebe os discípulos ansiosos e preocupados. Os discípulos ansiosos e preocupados. Jesus olha e observa a preocupação dos discípulos, a ansiedade dos discípulos, e diz, olha, com esse tipo de preocupação, vocês não conseguem acrescentar nada no curso da vida, um dia a mais. Ninguém pode, por mais preocupado que seja com a vida, acrescentar um dia a mais da vida. As preocupações, na verdade, elas não acrescentam nada a nós. A ansiedade não traz benefício algum, a não ser abatimento, tristeza, angústia e muitas vezes a dor. Jesus está olhando os discípulos e observando os discípulos nas suas preocupações, nas suas ansiedades, e diz, olhem para mim, e eu vou trazer um ensinamento a vocês. Eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente. Vocês devem trabalhar, vocês devem ser dedicados, zelosos naquilo que vocês fazem no cotidiano. Mas eu quero mostrar para vocês que existe um caminho mais excelente, que vai romper com os grilhões e as cadeias das preocupações e da ansiedade. Aí ele diz no versículo 33, projeta lá na tela o versículo 33, no capítulo 6 de Mateus. 6:33. Olha o que ele diz. Eu quero mostrar para vocês um caminho mais excelente. E ele está dizendo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele vai dizer, todas estas coisas que vocês estão preocupados e ansiosos, correndo de um lado para o outro para possuí-las, vos serão acrescentadas. O caminho mais excelente está em colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. O caminho mais excelente é colocar Deus em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34. Ele diz, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Domingo é paz plena, é o nosso descanso, é o nosso Shabat. E a segunda-feira a chaleira ferve. Deus quer que você tenha paz no domingo, Deus quer que você tenha paz na segunda, Deus quer que você tenha paz na terça. Todos os dias da sua vida você pode desfrutar de paz, quando você trilha o caminho mais excelente, que é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele diz, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Buscai com zelo estas coisas. Seja diligente no seu trabalho,
Seja diligente nos seus estudos. Seja diligente no cuidado com a família. Seja diligente no desenvolvimento da sua chamada ministerial. Mas eu vou mostrar para vocês o caminho mais excelente: é a prática do amor. Eu vou mostrar a vocês o caminho mais excelente: é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Atente para o Salmo 1. Fala de escolhas. O Salmo 1, diz o texto no versículo 1: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O versículo 2 diz: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado, é feliz, afortunado, muito feliz, bem-sucedido o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Queridos, nós precisamos sim sermos seletivos nos nossos relacionamentos pessoais. Lógico que nós podemos ter relacionamentos extra-igreja, e devemos ter, mas relacionamentos saudáveis. A Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Você já ouviu aquele ditado? Fala aí com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. As más conversações, com quem você tem se assentado, com quem você tem conversado, quais são as pessoas que têm exercido influência sobre a sua vida. A Bíblia está dizendo: bem-aventurado. Aqui eu posso destacar duas coisas. A primeira, no versículo 1, uma chamada para a santidade. E o versículo 2, uma chamada para a meditação na palavra de Deus. Eu vos mostrarei o caminho mais excelente. O caminho mais excelente é o caminho da santidade. O caminho mais excelente para você romper os limites da ansiedade é você meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Diga santidade e meditação. Diga santidade e meditação. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o final são caminhos de morte. É uma escolha sua manter os relacionamentos que você mantém, se aproximar das pessoas que você se aproxima. Qual é o seu círculo de amizade? Algumas pessoas no final da tarde fazem as suas escolhas para ir para o happy hour, se relacionar e beber e fumar os seus charutos e outras coisas mais, como se aquilo pudesse trazer alívio para a sua alma e desestressar e trazer conforto e bem-estar para o seu dia ou seu final de dia. A Bíblia é muito clara, e a Bíblia mostra o caminho mais excelente. O caminho mais excelente é o caminho da santificação. O caminho mais excelente é o caminho onde temos uma chamada sobre nós para estarmos separados. Santificar é separar, estar separado. Apóstolo, então não tem como viver no mundo. Tem como viver no mundo. A oração que Jesus fez: não peço que o Senhor os tire do mundo, mas o Senhor os livre do mal. Diga santificação e meditação. O versículo de número 2, antes, diz assim: antes, aquele que se santifica, e depois, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, nós vivemos num mundo de inquietudes. As pessoas estão alucinadas. Andar a 80, andar a 100, andar a 120, antigamente era 80, depois foi para 100, depois foi para 120 em alguns lugares, e ainda é pouco, porque as pessoas querem andar a 180, 200 por hora, correndo de um lado para o outro. A Bíblia está mostrando o caminho mais excelente. O caminho mais excelente é quando você se aquieta. Algumas pessoas ficam perturbadas em ficar no silêncio. O silêncio causa pavor, desespero. Mas é importante você parar, estar em silêncio,
só você e Deus, fazendo o quê? Meditando na palavra de Deus. Quem medita na palavra de Deus é bem nutrido, se torna saudável, cheio de vigor espiritual. Quando você olha para uma pessoa e ela diz: eu estou deprê, e a deprê já está durando 20 anos, 30 anos. Lógico que existem as visitações espirituais, mas a Bíblia está mostrando que aquele que nutre pela meditação a sua alma e alimenta o seu espírito, a Bíblia mostra e compara-o a uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Vai para lá, versículo de número 3. Olha o que diz: este homem que se aparta do mal, busca uma vida de santidade e trilha o caminho da meditação, será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Ele vai estar sempre bem nutrido. Imagina uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Tudo pode estar seco, mas a árvore plantada junto a ribeiro de águas, ela sempre vai estar bem nutrida, ela sempre vai estar verde, vai ser saudável, vai ter vigor. Preste atenção: a fonte da nossa prosperidade não está em um livro de autoajuda. A fonte da nossa prosperidade de alma está nas Escrituras, na palavra de Deus. Você pode ler um livro de autoajuda. Apóstolo, meu predileto é Paulo Coelho. Aí você se benze para não receber os mesmos espíritos, porque ali tem uma influência maligna, demoníaca. Mas é o mais lido do mundo. Eu estava lendo, ele mora na Suíça, o seu patrimônio é de quase 2 bilhões de dólares. Ele é excelente para ler, ele vai me mostrar o caminho do êxito, ele vai me mostrar o caminho do sucesso. Não, definitivamente não. A fonte do êxito pleno está na palavra de Deus. O salmista está dizendo aqui: o caminho mais excelente está na santificação, o caminho mais excelente está em nos apartarmos. O caminho do ímpio, o conselho do ímpio, os escarnecedores, aqueles que desprezam a palavra, escarnecem da palavra e zombam de tudo quanto é sagrado. O meditar na palavra de Deus vai trazer vigor espiritual, vai trazer o bem-estar para a nossa alma. Meditar na palavra de Deus é o caminho mais excelente. Vai remodelar o nosso cérebro, vai trazer inspiração para o nosso coração, vai fortalecer e potencializar a nossa concentração, vai controlar a nossa dor, vai eliminar o estresse emocional. A gente não consegue dimensionar com a nossa mente humana a importância da meditação na palavra de Deus. Quando você chegar na sua casa, é possível que você vá assistir algum programa de televisão ou estar com a família. Como é o final da sua noite, os momentos antes de você dormir? Qual é a fonte de conexão que alimenta você quando amanhece o dia? Se nós mudarmos o nosso comportamento, isso passa por uma decisão, nós seremos as pessoas mais extraordinárias e felizes do mundo. As notícias ruins não vão nos abalar, não, em hipótese nenhuma. É possível que aí já tenha o resultado das eleições. E aí? Nós não nos abatemos por aquilo que nós ouvimos. O nosso humor não se baseia naquilo que a gente vê. Quando nós decidimos praticar o Salmo 1, buscando o caminho mais excelente, o caminho da santificação, da meditação na palavra de Deus, nós vamos encontrar a paz plena, a paz perfeita, em meio a um mundo que está em convulsão. Eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Quem medita na palavra de Deus vive desestressado.
Jesus olha para os discípulos: ei, vocês estão estressados demais. Sabe por que vocês estão estressados assim, ansiosos e preocupados? Pensa bem, medite na palavra, olhe para a palavra. Ele dá o exemplo dos pássaros, ele dá o exemplo dos lírios do campo. Isso não quer dizer que nós somos irresponsáveis e não somos zelosos dentro daquilo que fomos chamados para fazer, não. Mas existe algo além, que promove a paz e o bem-estar para o nosso coração. Diga amém. Diga santidade e meditação. Lucas capítulo 5. Jesus está aqui fazendo discipulado, ensinando os discípulos. Tudo que Jesus fazia, ele fazia com o propósito de ensinar os discípulos, para que os discípulos pudessem viver numa nova dimensão mais excelente. Diga mais excelente. E aqui esse texto fala a respeito da pesca. Jesus encontra ali algumas pessoas frustradas, dentre elas Simão. Eles estavam frustrados. Esses homens não eram homens comuns em termos profissionais, eram pessoas especializadas. Eles sabiam fazer, eles conheciam e entendiam a ciência da pesca. Nós que somos amadores, nós não entendemos muito bem essas coisas. E mesmo não entendendo muito bem, quando você vai para um rio pescar, ou um córrego, ou um oceano, você sabe, você começa ali, passa meia hora, 40 minutos, uma hora, nada. Você diz: ei, o mar não está para peixe. Mesmo você não sendo um cientista em pesca, você sabe que o mar não está para peixe. Jesus encontra os discípulos que tinham trabalhado a noite toda. Eles eram pessoas preparadas para aquilo, mas não obtiveram resultado algum. Jesus encontra aqueles homens lavando as redes, frustrados. Jesus ministra a eles e Jesus dá uma ordem e diz: faze-te ao mar alto. Qual foi a resposta de Pedro? Nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas não termina aqui. Diz: mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Aqui está a chave. Aqui está a chave. Mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Fala da obediência. Escute bem. Simão podia argumentar com Jesus e dizer assim: olha, Jesus, você pode entender do reino, de pregação, de outras coisas mais, mas de pesca entendo eu. O mar não está para peixe. Ele podia ter argumentado assim: temos que administrar esse dia. Não vai ter peixe, não vai ter provisão em casa, não vai ter comércio. Não é racional, não é lógico ir ao mar, voltar ao mar essa hora do dia. Preste atenção. Entre a sua racionalidade e a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Não é racional, não é lógico lançar as redes esta hora do dia. Nós somos seres racionais e inteligentes e pensamos lógico. Mas quando você olha entre a sua racionalidade e a lógica, a palavra de Deus, se mova pela palavra de Deus em obediência. É o caminho mais excelente para que você alcance a resposta. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você se preparou por todos esses anos. Você estudou, fez a melhor universidade, se capacitou, e as coisas não estão acontecendo. Você se encontra assim frustrado, decepcionado. Parece que tudo está fechado. Jesus encontrou homens exatamente assim, alma batida. Imagina trabalhar o dia todo e não ter resultado nenhum. Mas quando Jesus libera a palavra, Jesus está dizendo assim: olha, eu vou mostrar para vocês algo mais excelente, algo que vai poder trazer um resultado que vocês nem esperam ter. E a Bíblia diz que Simão foi ao alto mar e ele lançou as redes.
Observe o versículo de número 6. Observe o 6, diz assim: feito isto, o que ele fez? Ele obedeceu, diga, ele obedeceu. Ele fez o quê? Obedeceu. O caminho mais excelente é o caminho da obediência. Apanhar uma grande quantidade de peixes, de modo que as suas redes se rompiam. Olha o nível de conquista. O nível de conquista. Por mais esforço que você possa fazer, você não pode acrescentar um covo da sua estatura. Por mais esforço que você possa fazer, você não pode acrescentar um dia a mais à sua vida. Pode? Não. Ele fez exatamente o que Jesus ordenou que ele fizesse. E quando ele fez o que Jesus ordenou que ele fizesse, uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Escute bem, quando você começa a trilhar pelo caminho da obediência, olhe para mim, você não vai ter apenas o suficiente para se manter, você vai ter mais do que o suficiente para se manter, você vai ter para abençoar as pessoas que precisam ser abençoadas através de você. Quando nós fazemos o que Jesus ordena que devemos fazer, nós vamos ter não apenas para nós, mas para abençoar todas as pessoas que vierem a nós e que precisam ser abençoadas. Escute bem, Deus quer te abençoar de tal forma que você comece a abençoar as nações da terra. Foi a promessa que ele fez a Abraão: eu vou te abençoar tanto, Abraão, que você vai abençoar as nações da terra. Deus está dizendo nesta tarde: eu vou abençoar a igreja, para que a igreja possa abençoar as nações da terra. As nações da terra podem ser abençoadas através da sua vida. Eu vou mostrar para vocês, Jesus está dizendo, o caminho mais excelente. Vocês têm se esforçado tanto e não têm obtido resultado nenhum. Vocês têm trabalhado tanto e não têm acrescentado nada, a não ser canseira e fadiga, enfado. Estão estressados, exaustos. Ei, descansa no Senhor. Tem um lugar em Deus, onde você pode ser inundado pela paz que excede todo entendimento humano. Diz o texto, versículo 7: fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Jesus mostra a estes homens o caminho mais excelente, que é o caminho da obediência. Nós relutamos tanto para obedecermos os princípios da palavra de Deus. Satanás coloca tantos questionamentos na nossa alma e nos coloca em cadeias e prisões de entendimento espiritual, para que sejamos privados do milagre. Estamos administrando algumas coisas que não precisávamos mais administrar, podendo entrar na suficiência plena de Deus. No capítulo 17 de 1 Reis, Deus enviou o profeta Elias a uma cidade chamada Sarepta. Ali havia uma mulher que tinha sobre ela uma sentença de morte. Capítulo 17, 1 Crônicas, ou 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. A partir do versículo de número 8. O Senhor ordenou a Elias: levanta-te e vai a Sarepta. Ali havia uma mulher debaixo de uma sentença. Não chovia sobre a terra, era tempo de escassez, não havia colheita. E quando o profeta chega àquela mulher, ele libera a palavra sobre ela, diz: ei, não temas, faz o seguinte, pega o que você tem. Porque ela diz: eu não tenho nada senão um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Faz um bolo pequeno e traz aqui e oferece como consagração. A mulher estava cheia de temor e disse: não temas. Versículo 14: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará,
até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Versículo 15, atente para o versículo 15. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Ela foi e fez. Ela foi e fez. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. O que esta mulher fez de extraordinário? Simplesmente obedeceu. Eu vou mostrar para vocês o caminho mais excelente. O apóstolo Paulo está dizendo que é o caminho do amor. Jesus está dizendo: eu vou mostrar a vocês que estão ansiosos e preocupados o caminho mais excelente, que quer colocar o reino de Deus, buscar o reino de Deus e colocá-lo em primeiro lugar. Eu vou mostrar para vocês o caminho mais excelente. O escritor do Salmo 1 diz que é o caminho da santidade, o caminho da meditação na palavra, que vai fazer com que vocês se tornem vigorosos, cheios de Deus, cheios de vigor, cheios de alegria, cheios de gozo. Eu vou mostrar para vocês o caminho da obediência, que vai atrair os milagres sobrenaturais, e você não vai ter apenas o suficiente para se manter, mas você vai ter o suficiente para poder abençoar as famílias da terra. E para encerrar, João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, versículo 31 e 32, diz assim: dizia pois Jesus aos judeus que nele creram. A quem Jesus disse? Aos judeus que creram nele. Muitos judeus não acreditaram, e muitos acreditaram, e Jesus está ministrando aqueles que acreditaram nele. Olha o que Jesus está dizendo: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O caminho mais excelente é o caminho da perseverança, permanecer conectado, independentemente da circunstância. Atente para mim um minuto aqui. Diz: a nossa chamada não é para a caminhada de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, é para a vida toda. Aquele que permanece nos ensinamentos de Jesus, verdadeiramente se tornarão discípulos dele. E o texto não termina aí, versículo 32. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. À medida que você permanece conectado na fonte poderosa, que é Deus e a sua palavra, você vai sendo nutrido, e a revelação vai chegar ao seu coração, e você vai se tornando uma pessoa liberta. Quando Jesus estava na sinagoga, era costume de Jesus estar numa sinagoga, e ele ministrando dentro daquela sinagoga, ele percebeu que ali havia uma mulher que há 18 anos estava cativa, aprisionada. 18 anos, era uma filha de Abraão, aprisionada, cativa, 18 anos. Jesus disse: ei mulher, você está livre dessa enfermidade. A mulher tipifica a igreja. Você não precisa mais viver este cativeiro emocional que você está vivendo. Não precisa. O caminho mais excelente, o caminho da santidade, na meditação, vai prover em você todas essas carências. Algumas pessoas, elas têm uma carência de serem amadas, serem reconhecidas, e não há amor suficiente ou dedicação suficiente que possa supri-las. Há um vazio que toma conta, que corrói a alma da pessoa. Mas aqui nós temos uma fonte poderosa, que pode suprir todas as nossas carências e necessidades. Você pode se nutrir dela todos os dias, todas as manhãs, e se tornar a pessoa mais feliz da face da terra. Você está entendendo? Queridos, é glorioso, é maravilhoso e é bíblico você estar na igreja, congregando. Há uma recomendação em Hebreus: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns.
Mas não é suficiente, você precisa muito mais que isso. Amanhã, segunda-feira, você precisa ter o seu tempo com Deus. Na terça-feira, você ficar em silêncio para ouvir Deus e meditar na sua palavra. Você vai ser bem nutrido como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Vai dar o fruto na estação própria. As folhas não murcham, não caem. E diz: tudo que você fizer, tudo o que você fizer, tudo, se diz que é tudo, vai prosperar. Agora, para encerrarmos, no capítulo 15 de João, capítulo 15, versículo 7, palavras de Jesus Cristo, sobre permanecer nele, estar conectado a ele. Este é o caminho mais excelente. Ele diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Imagina um negócio desse. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quem disse isso? Jesus. Quando você conversa com uma pessoa e a pessoa é de confiança e dá a você a palavra, você acredita ou não acredita na palavra da pessoa? É possível que algumas pessoas que você tenha confiado tenha falhado com você. É possível. E você desconfia de tudo e de todos. Mas essas palavras não foram ditas por qualquer pessoa. Essas palavras não são palavras de João. Estas palavras não são palavras de Mateus, de Marcos, de Paulo. Estas palavras são palavras de Jesus Cristo. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão poder pedir o que vocês quiserem pedir, e vai ser feito. E nós temos agora esta palavra não apenas falada, nós temos diante de nós a palavra escrita, é uma escritura. Lógico, não se atreva a pedir qualquer coisa, peça com sabedoria. Até para pedir temos que pedir com sabedoria. Eu fico imaginando e pensando, você é um pai que tem recursos suficientes para comprar para o seu filho um carro ou uma moto. Geralmente menino gosta de moto, né? Eu quero uma moto. Se o teu filho tem 15, 16 anos ou 14 anos, fala: tá bom, filhinho, vamos lá, papai vai comprar para você. Pode escolher o carro que você quer. Você tem condições de dar o carro para ele. Mas aquela criança não está preparada para ter um carro, não está preparada para ter uma moto. Nós estamos prontos e preparados para recebermos da parte de Deus tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida? Aí entra o caminho da maturidade. É melhor esperar o tempo certo, o tempo perfeito. Deus está moldando você, aperfeiçoando você para as coisas grandiosas que Ele tem preparado para a sua vida. Aquilo que temos desfrutado são apenas como que pingos da abundante chuva que está por vir. Venha, João, para o altar. Está por vir. O apóstolo Paulo está falando a respeito dos dons, a nossa capacidade de fazer, de realizar. Mas ele vai dizer: olha, eu quero mostrar para vocês que existe um caminho mais excelente. É o caminho do amor. Jesus vai dizer: olha, vocês estão ansiosos e preocupados com tanta coisa, eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está buscando os prazeres deste mundo, pois eu quero mostrar para vocês o caminho mais excelente, que é o caminho da santificação. Caminho da santificação. Alguns jovens pensam assim: olha, eu quero casar porque eu quero sexo, não aguento mais. Eu vou fazer sexo todo dia. Ninguém faz sexo todo dia depois que casa. Tem gente dando risada, mas já tem aí 4 meses, 5 meses. Vai se benze, né? Deus me livre. Ninguém faz isso, meu irmão. É a imaginação, a não ser que tenha problema na cabeça. O camarada está com 90 anos, o negócio não funciona mais, mas a cabeça dele está alucinada, ainda doidão.
Mas vai ver, não funciona mais. A cabeça está lá me trabalhando. Há uns equívocos. Se o Senhor permitir, a gente continua mais à frente um pouquinho a respeito deste tema. O caminho mais excelente. O caminho mais excelente é você fugir da porta da mulher adúltera. Esse é o caminho mais excelente. Foge. É o que Provérbios recomenda. Foge. Quer saber mais algumas coisas mais excelentes? Não vai dar tempo agora. Passa, meu irmão, tudo passa. Escolha o mais excelente. Entre o bom e o excelente, escolha o excelente. Por que escolher o bom? Você se lembra Jacó e Esaú? Esaú, quando ele volta do campo, ele estava desesperado, faminto. Jacó estava preparando um guisadinho lá com lentilha. E aí, aquele cheiro tenebroso. O cara chega aí e diz: ei, e aí? Compartilha comigo. Ele falou: beleza, me vende o direito da primogenitura e fechado. Sabe o que ele disse? Do que me adianta a primogenitura? Primogenitura diz respeito a futuro. Eu estou interessado no presente. Tem gente que compromete o futuro pelo presente. O que me interessa o amanhã, eu quero viver é o hoje. O caminho mais excelente é o caminho da santificação. O caminho mais excelente é o caminho da obediência. O caminho mais excelente é o caminho da perseverança. Persevere. Persevere na sua liderança, na sua chamada. Persevere. Ah, mas eu sou desprezado, eu sou rejeitado, as pessoas não me valorizam. Mas Deus te valoriza. O que é mais importante? A valorização dos homens ou a valorização de Deus? Nós invertemos, pegamos a rota equivocada. Eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Se coloque em pé. Procurai com zelo essas coisas. Seja diligente no seu trabalho. Seja diligente no cuidar da sua casa. Seja diligente nos seus estudos. Mas eu vou mostrar para você um caminho mais excelente. Os resultados serão melhores. Você não vai viver estressado, a chaleira fervendo todo dia. Por quê? Volte-se para a fonte poderosa, os mananciais de águas vivas. Seja bem nutrido pela meditação. Seja liberto e livre da dor. Vamos adorar. Sopra forte contra mim, as tempestades querem me atingir, o mundo desmorona ao meu redor. Às vezes até penso que estou só, mas paro logo e lembro da vida de Jó, que mesmo atravessando um momento pior, passou por tudo isso e não negou sua fé. Isso me dá forças pra ficar de pé. Como Jó confiou, vou crer, e eu vou descansar, vou confiar. O meu Deus está comigo, e Ele não me deixará, vou confiar, pois bem sei em quem tenho crido. Ele se levantará em meu favor. O vento sopra forte contra mim, as tempestades querem me atingir, o mundo desmorona ao meu redor.
Às vezes até penso que estou só, mas paro logo e lembro da vida de Jó, que mesmo atravessando um momento pior, passou por tudo isso e não negou sua fé. Isso me dá forças pra ficar de pé. Como Jó confiou, vou crer, e eu vou descansar, vou confiar. O meu Deus está comigo, e Ele não me deixará. Vou confiar, pois bem sei em quem tenho crido, e Ele me levantará em meu favor. Levante suas mãos, eu vou orar com você, para que a sua mente seja renovada nesta tarde. Você está conectado a uma fonte poderosa, que pode nutrir a sua vida espiritual, que pode saciar a sua sede, que pode saciar a tua fome, que pode nutrir você na sua jornada e na sua caminhada. O Espírito de Deus está neste lugar. Jesus é esta fonte poderosa que nos nutre. Jesus é a própria palavra. Ele é a expressão do amor de Deus para conosco. Levante suas mãos. Pai, aqui está o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome. Ó Deus, eu sei que estar na tua presença é um meio para que sejamos renovados, fortalecidos, edificados, exortados, consolados. Deus, o Senhor conhece os corações. E agora, Deus, eu peço que o teu Espírito venha sobre cada vida deste lugar, e que haja amadurecimento, crescimento espiritual, que haja cura, que haja libertação. As amarras e as prisões da tua alma sejam quebradas agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Toda a ação e operação das trevas, toda a regimentação do inferno para controlar a tua mente, agora sejam quebrados agora, os grilhões e as cadeias das trevas. Tua mente seja purificada agora, pelo poder do sangue de Jesus. Toda contaminação na tua alma caia por terra agora. Todo espírito de desistência caia por terra agora, em o nome de Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados por invertermos as nossas prioridades. Que venha agora, Deus, o teu Espírito sendo derramado sobre toda a nossa cidade, sobre toda a nossa nação. Que venha o avivamento sobre a tua igreja, e que o teu nome seja engrandecido através das nossas vidas. E eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, em o nome de Jesus. Diga amém. Aplauda Ele. Glória a Deus. Podemos assentar. Eu quero dar a você a oportunidade de consagrar as suas finanças ao Senhor. Em cada culto temos a oportunidade. O culto, as nossas ofertas, elas fazem parte do nosso culto. O culto, para ser completo, é preciso que tenhamos a oportunidade para ofertarmos, para dizimarmos. O culto não seria completo, pleno, se nós não tivéssemos esta oportunidade. E eu quero dar a você a oportunidade para consagrar o seu dízimo, a oportunidade para você plantar sementes no reino, em o nome de Jesus. Estão prontos? Pergunta ao irmão: ei, você está pronto? Então você vai ter a oportunidade agora de dizimar, de ofertar. Os obreiros podem distribuir os envelopes. Pegue a sua semente, coloque no seu envelope, venha ao altar, plante a sua semente. O reino de Deus é assim, como o semeador que saiu a semear, plantando sementes. É a oportunidade que você tem agora de expressar a sua fé, a sua obediência nos ensinamentos, nas escrituras. Agora é a hora da expressão da fé. Enquanto ministramos o louvor, você pode vir ao altar. O vento sopra forte contra mim, as tempestades querem me atingir, o mundo desmorona ao meu redor. Às vezes até penso que estou só, mas paro e logo lembro da vida de Jó, que mesmo atravessando um momento pior,
Ele não me deixará, vou confiar, pois bem sei em quem tenho crido, que Ele se levantará em meu favor. O meu Deus está comigo, Ele não me deixará, vou confiar, pois bem sei em quem tenho crido, Ele se levantará em meu favor. Glória a Deus. Se coloque em pé. Na próxima quarta-feira, nós iniciaremos o nosso seminário Paz e Provisão. São 7 princípios. E o primeiro princípio nós falamos sobre aliança. É muito importante que você convide alguém para estar com você na quarta-feira. É a oportunidade de evangelizarmos. O pacto e a aliança abre um portal de bênçãos sobre as nossas vidas. Então, na próxima quarta, às 19h30, entraremos no seminário por 7 semanas. Primeiro princípio, aliança. Vem estar conosco na próxima quarta, amém? Pai, te agradecemos e te bendizemos pela tua palavra liberada sobre nós. Te agradecemos pelo mover do teu Espírito, trazendo renovo, fortalecimento. Que a tua mão de poder esteja sobre a tua igreja. Que os teus desígnios, ó Pai, se cumpram sobre nós. Que a bênção do Senhor esteja nos celeiros, na despensa, dentro do lar. Que haja paz, que haja prosperidade, que haja alegria, pela tua presença em cada lar. Eu te abençoo, em o nome de Jesus, diga amém. Deus que te abençoe, um beijo, shalom.